Senhor, meus queridos e amados irmãos, meus queridos, nesta terça-feira em que damos sequência às leituras diárias propostas para a devocional da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, editada pela CPAD, para a classe dos adultos. Nessa lição de número 8, que querendo Deus será ministrada no dia 24 de novembro de 2024, nos traz o tema semanal, a promessa de paz. Para esta terça-feira, os editores propuseram o título A Paz de Deus domina os corações dos que o temem. O texto está disposto na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15, e convido a todos à leitura. Diz assim: E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Bem, de primeiro nós já vemos que a paz de Deus não é somente uma sensação, não é somente um sentimento passageiro ou pueril, não é, que não se materializa, muito pelo contrário. Trata-se de atitudes concretas que demonstram aqueles que possuem a paz de Deus. E logo de início vemos que esta paz de Deus, ela insere aquele alcançado pela paz em um corpo. Então, fostes chamados em um corpo. Esse aspecto da paz de Deus nos fala da unidade e da comunhão. Não é possível desfrutar da paz de Deus se nós não temos paz com os nossos irmãos. Por isso temos que congregar. O apóstolo Paulo, dos versículos 8 até o versículo 13, ele traz uma série de instruções para a boa convivência dos irmãos na congregação local, na igreja local. Aliás, um parênteses aqui entre nós. A igreja, ela se consolida na igreja local. No momento em que os irmãos se reúnem presencialmente em um local, os irmãos que se conhecem, que convivem, que sabem exatamente das peculiaridades uns dos outros, ali se forma a igreja local. É para esta igreja que o apóstolo Paulo está se referindo. Não grandes aglomerados onde a impessoalidade domina, não. Mas aqui estamos falando de crentes que vivem em comunhão e unidade. E qual é o instrumento que a paz de Deus opera no coração de cada um daqueles que temem? Versículo 16 do capítulo 3 de Colossenses diz: A paz de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Bem, este daqui é o princípio normativo do culto. O culto cristão é compreendido por isto daqui que está prescrito no versículo 16. Nós não podemos inovar o culto cristão. O culto é o Senhor. E estes são os elementos do culto. E o Senhor disse que o local onde nós vamos demonstrar a paz de Deus com os nossos irmãos é exatamente no culto cristão. Um pouquinho antes, no versículo 14, o apóstolo Paulo chega a dizer: e sobre tudo isto, toda aquela série de recomendações que ele passou, revesti-vos de caridade, que é o vínculo perfeito. Em algumas traduções já atualizaram para amor, essa palavra caridade. Eu gosto da palavra caridade porque diferencia do sentimento amor. Aqui não está falando do amor platônico, do amor entre os homens, do sentimento amor, mas é a caridade que na Bíblia aqui
nos traz uma tradução do amor ágape, que nós costumamos dizer, né? Costumamos chamar, vem do grego ágape. Este amor que é proveniente somente de Deus. Somente de Deus. Essa caridade não é humana, não pode ser desenvolvida pelos homens. Nós não podemos fazer um curso sobre amor, não é? Seria muito bom. Tem até alguém que denomina aí a escola do amor. Nós não temos esse costume, não temos como. Esse amor ágape só vem da parte do nosso Senhor. E é um fruto do Espírito. Todos aqueles que são gerados de novo produzem sem esforço. Eu gosto muito de frisar isto, porque o fruto, ele não pode ser gerado com esforço. O fruto, nós não vemos nenhuma árvore frutífera fazendo força para gerar fruto. Diferentemente das obras de piedade, das obras que nós realizamos para o Senhor, que demandam esforço, o fruto, ele é produzido naturalmente. Quando nós vemos sobre os frutos do Espírito, em Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é caridade ou amor. Este amor de Deus, o amor ágape. E depois vem os outros: gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Mas o princípio, a válvula mestra de todo o fruto do Espírito é justamente a caridade, o amor ágape, o amor que vem de Deus. E só pode ter este amor aqueles que temem a Deus, obviamente. Não adianta nós querermos cobrar ou ensinar o fruto do Espírito àqueles que não nasceram de novo, aos incrédulos, que são aqueles que ainda não tiveram contato com a graça, aos ímpios, que são aqueles que rejeitam a graça, ou aos apóstatas, que foram aqueles que abandonaram deliberadamente a graça. Nós não podemos querer que eles produzam o fruto do Espírito, porque esse fruto, ele é produzido no coração dos que nasceram de novo, dos tementes a Deus. Até o povo religioso do tempo de Jesus entendia isso. Quando Jesus operou um milagre no Evangelho de João, no capítulo 9, versículo 31, alguns daqueles religiosos que ali estavam disseram assim quando foram indagados: ora, sabemos que Deus não ouve a pecadores. Aí está falando do impenitente, do pecador contumaz, do pecador ímpio, né? Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, aí se ouve. Então, o temor do Senhor está intrinsecamente ligado à paz de Deus, né? Que também não se confunde com a paz com Deus, que nós veremos ainda esta semana. Muito bem, o domínio da paz de Deus não nos isenta de tribulações e de intempéries na vida. O domínio da paz de Deus não faz com que nós estejamos livres de passarmos por dissabores, mas, pelo contrário, nos condiciona a vivermos de uma forma a suportá-las com dignidade, essa dignidade que vem do céu. Um belíssimo exemplo disso está em um dos 7 diáconos, um dos 7 primeiros diáconos, né? Um primeiro evangelista que foi diácono, que é, na verdade, o nosso irmão Estevão, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículo 15, quando Estevão estava pregando ali para os seus algozes, todos eles querendo encontrar uma maneira de dissuadir Estevão e de encontrar uma brecha na sua mensagem.
eles, assim nos diz Lucas no relato de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 15, então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Veja, ele estava sobre um estresse muito grande. Ele estava sob risco de morte, inclusive foi morto por eles. Mas Estevão estava em paz. O seu rosto brilhava como o rosto de um anjo. E quando realmente apedrejaram Estevão, no versículo 60 do capítulo 7, está escrito: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. A paz de Deus nos acompanha desde o nascimento espiritual até o dia da vinda do Senhor, seja ela pessoal, seja, obviamente, no arrebatamento. Meus irmãos, faltam-nos palavras para dissertar sobre a grandiosidade da paz de Deus. O que nós temos que ter certeza é que a cada dia que nós nos levantamos, se temos o Senhor como nosso Salvador, a cada dia nós temos Deus para glorificar. Isto tudo proveniente da paz. Nós temos Deus para glorificar, conforme diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então nós temos Deus para glorificar. No quesito da paz, nós temos Jesus para imitar. João capítulo 13 e versículo 15, foi o próprio Jesus que disse aos discípulos: porque eu vos dei o exemplo, para como eu vos fiz, façais vós também. Nós temos Jesus para imitar. Nós temos a nossa salvação para operar. Por isso não podemos perder a paz de Deus. A salvação para operar. Filipenses capítulo 2, versículo 12, nos diz assim: de sorte, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Nós temos uma salvação para operar em paz. Nós temos pecados para confessar, e isso nos traz paz também. 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esta confissão nos traz paz. Nós temos espírito, alma e corpo para conservar. E aí, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que a conservação do espírito, alma e corpo não é só, como alguns dizem aí, o Senhor só quer as suas boas intenções. Não, espírito, alma e corpo devem ser conservados para o dia da redenção, e é o mesmo Deus de paz que opera esta santificação. Nós temos o inferno para evitar, e este inferno é evitado através da paz do Senhor Jesus, que nos traz quietude na alma e nos faz pessoas ponderadas, prudentes, a ponto de não cedermos à pressão deste mundo tenebroso, mas nos apegarmos ao Senhor. O próprio texto áureo da lição de domingo nos diz assim, que é João 14, 27, deixo-vos a minha paz vos dou, não la dou como o mundo dá. Que a paz do mundo é intervalo, né? Na verdade, entre duas guerras.
Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27, não é? E nós temos, por fim, o céu para alcançar. Este céu que é alcançado através da paz de Deus. Em paz nós nos reunimos, em paz nós seremos assuntos aos céus, em paz nós nos encontraremos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, louvado seja o nome do Senhor, e para sempre a paz de nosso Deus, ela dominará em nossos corações. A promessa da paz, ela é cumprida tanto nos nossos dias com o novo nascimento, como será perene na vida eterna. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.